Fala investidores! Bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. Se não conhecia o canal, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que postarmos no canal. Falaremos hoje sobre o resultado da AES Brasil referente ao quarto trimestre de 2021 e a empresa divulgou que teve prejuízo neste período, o que deixou alguns investidores com medo. Será que a AES Brasil vai quebrar? Nesse vídeo vamos tentar dar um panorama sobre a empresa e sobre o resultado divulgado. Mas antes, comente aqui se vocês possuem ações da AES Brasil em sua carteira de investimentos. Antes de falarmos sobre o resultado apresentado pela AES Brasil, temos que falar sobre o setor de atuação da empresa. Como todos sabem, a AES Brasil é uma empresa do setor elétrico, e esse setor é composto por três segmentos distintos: o de geração de energia, o de transmissão e o de distribuição. Há empresas que atuam em todos os segmentos ou em dois deles, e outras que atuam somente em um segmento. E esse é o caso da AES Brasil. A AES Brasil atua exclusivamente no segmento de geração de energia elétrica, atuando somente com ativos considerados como renováveis. Assim, a empresa possui ativos de geração de energia eólica, hídrica e solar. O portfólio atual da empresa conta com uma capacidade instalada de 4,7 gigawatts, sendo que 2.658,4 megawatts são de energia hídrica, 1.738 megawatts de energia eólica e 295,1 megawatts de energia solar. Além disso, a AES Brasil possui em desenvolvimento parte de seu pipeline eólico e solar ainda em negociação, que poderá adicionar até 1,3 gigawatts de capacidade instalada. Após a finalização dos referidos projetos, o portfólio da companhia contará com 6 gigawatts de capacidade instalada. Neste gráfico, podemos ver a capacidade instalada atual por fonte, e nela percebemos que a energia hídrica corresponde a 57% do portfólio atual da empresa. A energia eólica é responsável por 37%, enquanto a menor fatia de 6% é de energia solar. Agora, se olharmos o gráfico ao lado, percebemos que essa distribuição, quando finalizado o pipeline, ficará da seguinte forma: a energia hídrica e a energia eólica corresponderão cada uma a 44% do portfólio, enquanto que a energia solar representará 11%. O portfólio hídrico da AES Brasil conta atualmente com 9 usinas hidrelétricas e 3 pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs. A mais importante delas é a usina de Água Vermelha, na bacia hidrográfica de Rio Grande, em São Paulo, cuja capacidade instalada é de 1.396 megawatts, ou seja, ela corresponde a aproximadamente 52% do portfólio hídrico da AES Brasil. Importante também destacar que todas as concessões hídricas que a AES Brasil possui vencerão somente na próxima década. A maioria delas vencerá em 2032, com algumas vencendo em 2036. O portfólio eólico da AES Brasil conta atualmente com o complexo Alto Sertão 2, localizado na Bahia, com capacidade instalada de 386,1 megawatts. O complexo Ventos, no Rio Grande do Norte, com capacidade instalada de 187 megawatts, e os complexos Mandacaru, no Ceará, com capacidade instalada de 108,1 megawatts, e Salinas, no Rio Grande do Norte, com capacidade instalada de 50,4 megawatts. Além desses complexos já em operação, a AES Brasil possui 2 complexos em desenvolvimento. São eles o Complexo Tucano, na Bahia, com capacidade de 322,4 megawatts,
e estimativa de entrada em operação no segundo semestre deste ano, e o complexo Cajuína, no Rio Grande do Norte, com capacidade instalada de 478,8 MW e entrada em operação estimada para o primeiro semestre do próximo ano. Além disso, o pipeline da empresa prevê mais 260,4 MW para o complexo Tucano e 858,9 MW para o complexo Cajuína. Por fim, o portfólio solar da ES Brasil é formado pelo complexo de Guaimbê, localizado em São Paulo, com capacidade instalada de 150 MW, e o complexo Ouroeste, também em São Paulo, com capacidade instalada de 145,1 MW. Além desses, o pipeline da empresa prevê mais 378 MW em um complexo a ser desenvolvido no estado de Minas Gerais, conforme divulgado pela empresa no terceiro trimestre de 2021. Agora que verificamos como é o portfólio da ES Brasil, podemos falar sobre os seus dados operacionais. Primeiramente, falaremos sobre o segmento hídrico da companhia, mas antes é importante levarmos em consideração que as usinas da ES Brasil fazem parte do MRE, que é um mecanismo financeiro de compartilhamento do risco hidrológico. Assim, os resultados da geração hidrelétrica não estão relacionados com o volume da geração da empresa somente, mas sim com um conjunto de usinas pertencentes a esse mecanismo, e isso de forma proporcional à fatia de cada agente nesse sistema. As usinas da ES Brasil representam 2,2% de toda a garantia física hídrica que compõe esse sistema. No ano de 2021, o despacho das usinas pertencentes a esse sistema foi menor, decorrente da crise hídrica ocasionada pela falta de chuvas. Então, no quarto TRI de 2021, a energia líquida gerada pelas usinas do portfólio da empresa foi de 1.636 GWh, um volume de 26,9% inferior ao registrado no quarto TRI de 2020, de 2.239,9 GWh. Ao olharmos a geração de energia eólica da empresa, vemos que aqui a empresa conseguiu aumentar a sua geração na comparação com o quarto TRI de 2020. Esse crescimento foi de 43,4%, atingindo 556 GWh no quarto TRI de 2021, frente aos 387,7 GWh do quarto TRI de 2020. E esse forte acréscimo se deu pela entrada em operação do complexo Ventos, em dezembro de 2020, e dos complexos Mandacaru e Salinas, em abril de 2021. Por fim, a geração através de energia solar também apresentou crescimento, este de 7,4% frente ao quarto TRI de 2020, atingindo 161,3 GWh no quarto TRI de 2021. Antes de falarmos sobre o desempenho financeiro da ES Brasil, aproveito para pedir novamente para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e comente o que achou desse vídeo. Isso nos ajuda muito e faz com que o YouTube recomende nosso conteúdo para mais pessoas que, como nós, estão buscando aprendizado e trocas de ideias sobre investimentos. Falando agora sobre o desempenho financeiro da ES Brasil, vemos que a receita operacional líquida cresceu 37,5%, atingindo 731,9 milhões no quarto TRI de 2021. Já a sua margem operacional líquida, que é a receita líquida menos a compra de energia para revenda, taxas e encargos setoriais, totalizou 294,6 milhões no quarto TRI de 2021, uma queda de 76,5% frente ao quarto TRI de 2020. Mas essa forte redução pode ser explicada, dentre outros fatores, pela redução de 947 milhões decorrente de um ganho extraordinário do GSF ocorrido no quarto TRI de 2020. Explicando melhor, no quarto TRI de 2020,
a empresa teve um ganho não recorrente, oriundo do ressarcimento pela menor geração de energia ocorrida nos trimestres anteriores. Os custos operacionais e as despesas gerais e administrativas totalizaram 88,7 milhões no quarto TRI de 2021, um pequeno aumento de 3% em comparação com os 86,2 milhões do quarto TRI de 2020. O EBITDA registrado foi de 205,8 milhões, valor 82,4% inferior ao quarto TRI de 2020, em que tinha sido de 1 bilhão e 167 milhões, mas aqui vale a mesma explicação que demos para a margem líquida, qual seja, o impacto positivo extraordinário de 947 milhões ocorrido no quarto TRI de 2020, oriundo do ressarcimento do GSF. Então, no quarto TRI de 2021, a AES Brasil reportou um prejuízo líquido consolidado de 34,8 milhões. No quarto TRI de 2020, ela havia reportado um lucro de 602,6 milhões. E esse resultado negativo teve como principais causas o efeito positivo do ressarcimento do GSF no quarto TRI de 2020 e a maior depreciação e amortização ocorrida nesse trimestre, além da aquisição dos complexos de Ventos, Mandacaru e Salinas. Todo esse apetite por novas aquisições que a AES Brasil vem demonstrando nos últimos anos acarretam, como não podia deixar de ser, em um crescimento de sua dívida. No quarto TRI de 2021, a dívida líquida da empresa ficou em 4 bilhões e 502 milhões. Ao olharmos o cronograma de amortizações dessa dívida, podemos constatar que neste ano de 2022, a empresa terá um forte dispêndio de recursos para pagamento de dívidas, no montante de 881 milhões de reais. No próximo ano, todavia, esse montante reduz para 420 milhões e aproximadamente um terço dessa dívida da empresa terá vencimento entre 2027 e 2041. E acho que nesse ponto está a principal preocupação dos investidores com a empresa, a sua dívida. Se levarmos em consideração que a dívida líquida da empresa está em mais de 4 bilhões e que o seu EBITDA em 2021 ficou em pouco mais de 900 milhões, vemos que a alavancagem da empresa está alta. Essa relação entre dívida versus EBITDA, todavia, deve cair, para alívio dos investidores, assim que entrarem em operação os novos complexos eólicos em desenvolvimento pela companhia. Como vimos, a previsão é que entrem em operação no segundo semestre deste ano e no primeiro semestre de 2023. Como a empresa precisa dar seguimento em seu plano de crescimento, ela ainda terá que investir uma quantidade significativa nos próximos anos, mas isso tende a trazer bons retornos nos próximos trimestres. Então, respondendo à pergunta inicial desse vídeo, não, a AES Brasil não vai quebrar, mas terá lucros menores frente aos investimentos necessários para sua expansão, e isso fará que a empresa possa voltar a pagar bons proventos aos seus acionistas no médio e longo prazo. Acreditamos que o principal desafio da AES Brasil nos próximos trimestres será conseguir entregar seus projetos em desenvolvimento dentro do prazo estipulado, o que fará com que a sua receita e seu lucro cresçam, aliviando a alavancagem da empresa. No momento, não possuímos ações da AES Brasil em nossa carteira de investimentos, mas estamos monitorando para incluí-la em um futuro próximo. E vocês possuem ações da AES Brasil? O que acharam do resultado divulgado pela empresa? Comentem! E se gostou desse vídeo e ele foi útil para você, apoie este canal inscrevendo-se e deixando seu like. Um forte abraço e bom investimento a todos!